Olá, gente, tudo bem? Mariose aqui mais uma vez. Venho pedir para vocês se inscreverem no canal, é muito importante para o crescimento do canal junto ao YouTube. Mas vamos ao vídeo de hoje. Hoje eu quero contar uma história para vocês sobre uma história atual minha, mas para eu contar essa história atual eu preciso voltar lá no passado, mais precisamente em 1983. O meu avô, por parte de mãe, ele era comandante da Varig. E assim como comandante, ele tinha algumas regalias. A minha mãe e os meus tios pagavam praticamente a taxa de embarque e viajavam para qualquer lugar do Brasil. E eles sempre faziam isso em finais de semana ou feriados. Na situação em 83 aconteceu o quê? A minha mãe tinha uma amiga que morava, tinha parentes, familiares em Macapá. E essa amiga falou assim, vou passar as férias em Macapá, qualquer coisa dá um pulo lá, vem conhecer Macapá. Como a minha mãe não conhecia Macapá e tinha essa facilidade com as passagens, ela falou assim, vou lá. E veio para cá nas férias. Quando ela chegou aqui, ela conheceu o irmão dessa amiga dela, que é o meu pai, o Bira. O Bira já era empresário em Macapá, dono da concessionária chamada Sevel, aqui em Macapá. Isso em 1983. Nas férias de 83, meu pai chamou a minha mãe para dar uma volta de lancha. Eles acabaram indo dar essa volta de lancha, mostrou a fazendinha para ela e tal, mostrou o Rio Amazonas, tudo muito novo para ela. E acabaram se apaixonando nas férias e acabaram tendo esse romance aí prolongado. E ao final das férias, ao término das férias, né, minha mãe voltou para o Rio de Janeiro, para Niterói, e o meu pai foi atrás dela em Niterói. Chegou lá para conhecer já meus avós, minha avó, meus tios, né, todo mundo. E já ficaram por lá e tal, e marcaram o casamento. O casamento foi no dia 4 de fevereiro de 1984 já. Ele ficou bastante tempo lá em Niterói. Mandou convite para as pessoas de Macapá para viajar para Niterói para fazer parte do casamento lá em Niterói. Em 84, após o casamento, minha mãe se mudou para Macapá. Veio morar na casa do meu pai, aqui em Macapá. Não demorou muito, eu nasci em setembro de 84. Em 84, já aqui em Macapá, meu pai deu de presente para minha mãe um Monza 1.8 a álcool vermelho 2 portas para ela. Como um presente de casamento para ela. E para poder ter o carro dela em Macapá, poder sair, fazer compra, todas essas coisas então. E esse é o carro da foto que vocês estão vendo aí. Assim que eu nasci, em 84, a minha família era praticamente o Bira e a Silvia aqui em Macapá. Então, como nós éramos só nós aqui em Macapá, a gente vivia praticamente dentro da Sevel. Então, eu fui criado completamente imerso num ambiente completamente de concessionária Chevrolet. Então, eu passei a minha infância inteira dentro de uma concessionária Chevrolet. Em 86, nasce o meu irmão, Rodolfo. E ele também começou a virar imerso completamente na nossa concessionária. Começamos a estudar, colégio e tal, e assim, e toda vez que a gente saía do colégio, minha mãe buscava a gente no colégio, e toda vez que a gente saía do colégio, a gente ia para onde? Sevel. Sempre no final do dia a gente ia para lá, ficava com meu pai conversando, então nós fomos criados dentro de Cadete, Monza, Opala, Ômega. A nossa infância inteira foi brincando e correndo no pátio da Sevel, da nossa concessionária Chevrolet. Então isso ficou muito enraizado em mim. E, lógico, não tinha como fugir disso. Presente de 5 anos, quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me deu um mini bug. Então eu aprendi a dirigir esse mini bug também na Sevel. Eu e meu irmão dirigimos esses mini bug, ele deu cada um mini bug para um. O meu era esse amarelo da foto e o do meu irmão era o branco da foto que vocês estão vendo aí. Então a gente aprendeu a dirigir esses mini bugs no pátio da Sevel e detalhe, nunca batemos nenhum carro do pátio. Então essa infância foi uma infância espetacular, completamente imerso nesses carros, então isso foi muito forte na minha criação. Em 89, assim que lançou o Cadete GS no Brasil, meu pai deu da minha mãe de presente um Cadete GS 89, aquele vermelho meio cereja. Junto com esse Cadete, ele deu um jogo de joias. A Chevrolet na época fazia muito isso. Então eles mandavam para cada concessionário Chevrolet uma joia de lançamento do Cadete GS. Essa joia da foto aí que vocês estão vendo aí, uma joia dessa foi mandada para cada concessionário Chevrolet que teve. Então cada concessionária ganhou um kit de joia desse de lançamento do Cadete GS de 1989. Como minha mãe era esposa do dono de concessionária, ela trocava de carro muito frequentemente. O que acontecia é que a gente ia muito em festas e aniversários de amigos próximos nossos,
E o cara, a gente ia para lá, geralmente no Opala e no Cadete. E o que acontecia? Geralmente ficava o Opala ou ficava o Cadete. A gente voltava sempre em um carro só. Porque geralmente o carro ficava para a pessoa ficar com o carro, dar uma volta, sentir, ver como é que é. E na segunda-feira o cara ia lá e fechava negócio. Então todo o tempo minha mãe e meu pai ficavam trocando de carro. Pode ver que os carros não tinham placa, os carros que eles andavam praticamente. Era tudo carro novo, andava pouco tempo, já vendia, acabava que nem tinha um carro deles próprio. Em 89 minha mãe teve esse Cadete GS, em 90 ela teve um GS branco, que é esse da foto aí que meu irmão está na frente. E em 91 minha mãe teve um Cadete GS vermelho Hainan. Esse Cadete GS vermelho Hainan eu não encontrei nenhuma foto desse carro. Mas é um vermelho gritando Ferrari, tudo que dá, um vermelho é a coisa mais linda. E é o carro que eu tenho mais lembrança da minha infância, esse Cadete GS 91 vermelho Hainan. Em 1992, com a vinda do Cadete GSI, esse aqui já com a injeção eletrônica, né? Minha mãe teve vários GSI, minha mãe e meu pai me falaram que minha mãe teve assim uns 5 ou 6 cadetes GSI, mas os cadetes GSI que a minha mãe teve foram todos brancos. Então para mim era sempre o mesmo, quando eu era criança, né? Mas meu pai falou: "Não, tua mãe teve um monte de GSI, vários e vários, só que todos brancos, né?" E em 93 ela teve o último cadete GSI dela. Infelizmente, o relacionamento do meu pai com a minha mãe não durou tanto tempo. Em 1992 começaram as brigas e tal, não sei o quê, e minha mãe queria se separar. E em 93, o meu pai deu uma casa para minha mãe inacabada, e foi proposital na época, ele me falou sobre isso. E essa casa ele deu para ela poder perder tempo reformando, terminando de montar a casa e tal, tudo isso. E junto com a casa, essa casa dela, ela tinha em 93, ela tinha um Cadete GSI branco, e ele deu para ela uma picape Chevy 1993. A picape Chevy que ela usava era uma Chevy Camping, uma versão mais básica da Chevy, direcionada para a parte de acampamento, de camping, esse tipo de coisa, como essas que eu estou mandando, vocês estão vendo na foto aí. Minha mãe passou o ano de 93 todinho reformando essa casa e usando essa Chevy Camping para levar tinta, piso, material de obra, cimento, levando maçaneta, os acabamentos finais da casa, né? Então ela passou o ano de 93 todinho fazendo isso aí, né? Construindo essa casa dela. E minha mãe já estava falando pra gente já que a gente ia se mudar para casa nova e tal, não sei o quê. E no final de 93 fomos para o Rio de Janeiro, eu e meu irmão, passar as férias com meu avô, que era o comandante da Varig. Passamos as férias lá. Na volta para Macapá, em 94 já, quando a gente regressou para Macapá, né, para os estudos aqui e tal, a vida cotidiana daqui, minha mãe já veio separada do meu pai em 94, já de 93 para 94. Então, nessa virada de ano, quando a gente chegou aqui, a minha mãe não tinha mais o Cadete GSI, ela já estava no Monza sedã azul marinho, 4 portas com banco de couro, e ela já tinha a picape Chevy ainda 93. Então na casa da minha mãe ficou o Monza, 4 portas vinho, e essa picape Chevy Camping. Em 94 não demorou muito tempo para minha mãe achar ruim o Monza sedã em Macapá, uma cidade que ainda não era tão estruturada ainda, com os buracos e tal. Em 94 ela trocou, no meio de 94 ela trocou o Monza dela pelo uma D20 cabine dupla, branca, uma Deluxe. Então ficou em casa a D20 e logo a Chevy. Como a Chevy era um carro muito básico, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, minha mãe pouco usava esse carro. E esse carro ficava a chave dele comigo e com o Rodolfo. A gente não dirigia ele, mas a nossa missão era o quê? Ligar, funcionar, acelerar o carro para manter o carro funcionando, com as baterias tudo ok, em dia, né? E o carburador não ficar sujo. Então eu e o Rodolfo, eu e meu irmão, a gente brincou muito dentro desse carro, dentro dessa Chevy Camping. Justamente que era a picape da mãe e a picape dos filhos. Então era a nossa picape particular e a gente brincava nesse carro, né? Eu tenho uma memória muito clara, né? Que minha mãe quando chovia, ela virava assim: Rafael, vai tirar a água da lona marítima, senão vai rasgar a lona marítima. Então eu ia lá para essa Chevy, abria a tampa da mala, entrava na caçamba e pisava em cima dessa lona marítima para não rasgar a lona.
Então eu e meu irmão, né, a gente era responsável por manter esse carro funcionando, né, manter esse carro em dia, né, manter sempre a lona cheia de água nele, né. Então é um carro assim que me lembra muito a infância, é um carro que ficou muito na minha memória. E infelizmente eu não tenho foto desse carro na minha garagem, na garagem da casa da minha mãe, eu não tenho essa foto lá em casa, entendeu? No final de 94, como era um carro que não tinha serventia dentro de casa, esse carro minha mãe entregou na loja do meu pai, na Sevel, entregou o carro, entregou o DUT, entregou uma procuração de plenos poderes para o nosso despachante, o Zé Gato, poder resolver o trâmite do carro, vender essa picape Chevy. E entregou o carro e largou de mão o carro. Algum tempo depois, minha mãe conheceu o Samir, um advogado da Caixa. Nós ficamos ainda um tempo em Macapá ainda, né? Eu, meu irmão Rodolfo, minha mãe e o Samir. Mas eles tinham pretensões maiores, tinham pretensões de morar em Brasília. O Samir pediu a transferência dele da Caixa para a Caixa de Brasília. A minha mãe havia passado num concurso aqui em Macapá, no Tribunal Regional Eleitoral aqui, o nosso tribunal daqui de Macapá. E ela também fazia faculdade na Unifap aqui em Macapá. E o Samir teve essa transferência para Brasília e minha mãe entrou com um processo no tribunal para pedir essa transferência para o Tribunal de Brasília lá, né? O Tribunal Superior Eleitoral. E eles conseguiram essas transferências os dois e junto com essa transferência, né, ela conseguiu aqui na Unifap a transferência para a UNB lá em Brasília. E eles foram os dois transferidos para lá. Mas antes da gente ir para Brasília, de fato, assim, eles tinham muito cuidado com a gente, tanto a minha mãe quanto o Samir, eles tinham extremamente cuidado com a gente. Em uma das férias que a gente foi para o Rio de Janeiro, eles interceptaram eu e o Rodolfo e fizeram um tour com a gente em Brasília. Olha, vamos ver, vamos ver. Eles já haviam falado que queriam se mudar para Brasília e tal, tudo isso. E nessa ida para o Rio de Janeiro, ele interceptou a gente e a gente pousou em Brasília. Eles buscaram a gente no aeroporto de Brasília e a gente passou uma semana ali em Brasília fazendo um tour em Brasília, conhecendo a cidade, vendo os pontos turísticos. E no final do passeio, minha mãe perguntou: "Ih, vocês gostaram de Brasília?" "Pô, gostamos, bonito aqui. Vocês querem vir morar aqui?" Tipo, poxa, vamos sim, legal, bacana aqui. Minha mãe já tinha conversado com a gente já outras vezes já, e ela já tinha conseguido o mais difícil que era a transferência, e em 96, a gente se mudou para Brasília. De 95 para 96, a gente já foi direto para Brasília já. Em 96 eu terminei o colégio, trabalhei, fiz algumas coisas em Brasília, né? E logo depois eu vim para Macapá, em 2009, né? Eu tinha 25 anos já, meu pai sempre falou: "Pô, vem para cá" e tal. E eu sempre vinha muito nas férias para cá, eu sempre gostei muito de Macapá. Então eu sempre vim muito aqui com meu pai visitar ele. E depois de tanto meu pai pedir, eu vim em 2009 para Macapá.